Alguns relatórios mais novos da Fundação incluem um indicador chamado nível de ameaça. Esse elemento permite estimar o nível de periculosidade que um objeto SCP específico representa caso escape de sua contenção. Explained. Um SCP, que significa explicado, é um SCP que nós compreendemos. E um SCP que não é mais um SCP, por ter se tornado algo comum, porque nós entendemos as regras de funcionamento, ou porque não é mais um problema. A diferença entre um SCP padrão e um SCP são principalmente três. Primeiro, a designação ES. Qualquer SCP feito como ES precisa ter um título como SCP, ES. Segundo, o protocolo de contenção. Enquanto eu ainda gostaria de ver os procedimentos de contenção antigos, talvez rasurados, ES não precisa mais ser contido, seja qual for a razão. E, terceiro, no final do artigo, precisa ter uma seção detalhando como deixou de ser anormal e virou ES. SAF. A designação SAF é dada a objetos que podem ser contidos de maneira efetiva e confiável. Objetos SAF podem possuir procedimentos de contenção, mas não é esperado que estes procedimentos falhem com frequência ou que sejam alterados no futuro. Alguns objetos designados como SAF são humanos, humanoides ou sencientes. Para evitar ferimentos ou morte de funcionários e de SCPs, a interação com estes objetos deve ser cordial e profissional, levando em conta os procedimentos especiais de contenção. É importante ressaltar que a designação SAF não significa que os procedimentos de contenção são desnecessários. Diversos objetos seguros podem ser bastante perigosos em certas situações. A distinção importante que define um objeto seguro é o fato deste poder ser manuseado com segurança, desde que os procedimentos sejam seguidos. Um exemplo de um objeto SAF seria uma arma, uma bomba nuclear ou uma amostra de polônio. Euclid. Um objeto SCP é classificado como Euclid quando seu comportamento não pode ser previsto precisamente, seja porque o item é senciente, porque seu funcionamento vai além do conhecimento científico atual ou porque sua natureza não é compreendida no momento. Objetos da classe Euclid não representam a mesma ameaça existencial à humanidade que os objetos de classe Keter, embora ainda geralmente necessitem mais esforços para conter que objetos SAF. Apesar de que muitos objetos da classe Euclid poderiam ser utilizados para trazer benefícios para a Fundação e para a humanidade, podem haver ramificações desconhecidas de seu uso, devido à sua natureza imprevisível. Alguns SCPs da classe Euclid eventualmente são compreendidos o suficiente e reclassificados como SAF, mas a maioria permanece incompreensível mesmo após experimentos exaustivos. Keter. A designação Keter é reservada para objetos que, simultaneamente, representem hostilidade ativa e energética à vida humana, à civilização ou ao espaço-tempo e são capazes de causar destruição significativa em caso de falha na contenção. Estes objetos devem ser catalogados, contidos de acordo com os procedimentos especiais de contenção e, se possível, destruídos. Ser hostil à vida humana, por si só, não é causa para classificação como Keter. A classificação indica que o objeto não só é capaz de provocar prejuízos consideráveis à vida e à civilização, mas que seus protocolos de contenção devem ser extensiva, cuidadosa e precisamente seguidos para prevenir tais danos. Pesquisas para neutralizar objetos Keter são sempre uma prioridade da Fundação. Casos onde objetos Keter neutralizáveis são mantidos sob custódia da Fundação são raros e agrupados em três categorias principais. Além dos casos em que a destruição do objeto é impossível por invulnerabilidade ou circunstância semelhante, alguns dos objetos de classe Keter possuem valor tântico considerável para a Fundação. Outros ainda representam um risco maior em sua destruição do que na manutenção de sua existência. A Fundação já se aproveitou de alguns SCPs de classe Keter, mas essas situações são raras e excepcionais. Por exemplo, SCP-076-2 só aceitou trabalhar com a Fundação devido ao seu relacionamento incomum com o agente removido e sua capacidade de se comunicar como humanos, e mesmo assim, esta aliança não foi duradoura. A maioria dos SCPs de classe Keter não são sencientes e a maioria deles são objetos inanimados.
Esses dados podem mudar conforme novas informações são descobertas. Keter significa coroa do rei em hebraico e é um nível mais elevado do Sepirot na Cábala judaica. Esses são alguns dos níveis